Vamos para a nossa entrevista. Hoje a gente, olhando o noticiário, pôde perceber dados interessantes e a gente vai se adaptando, né, à pandemia. A forma como as notícias chegam e vão fazendo com que a gente fique íntimo das variantes, de imunizantes, de determinados detalhes técnicos que nos transformam, como o Zaidan falou no começo do programa. Todo mundo tem um pouco de médico, né? Tem uma frase que explica isso, aliás, como tem de técnico de futebol, entre outras coisas. Mas a gente vai se adaptando ali e cada vez ficando mais especialista. E aí surgiu algo que traz a informação de que a variante Gama, aquela variante Gama, e que trouxe tanta preocupação e tantas mortes aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, parece que não está mais presente, não está mais no nosso cotidiano, dando espaço a uma variante que é menos agressiva. Nós vamos falar com o Dr. Evaldo Stanislau de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas, que sempre nos atende com uma super gentileza. Dr. Evaldo, como vai? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar com vocês mais uma vez. O prazer é nosso, doutor. Essa informação de que a Gama meio que deu uma evaporada é algo que acontece nas pandemias, nas epidemias também? O sumiço de uma variante para dar lugar a outra e essa variante sendo menos letal significa uma curva descendente no potencial de cada uma delas, ou pode surgir algo tão preocupante como a Gama foi no momento do auge das internações e dos óbitos? Bom, a pandemia é um fenômeno evolutivo. Ela evolui tanto do ponto de vista do vírus, quanto do ponto de vista nosso aqui, dos que são infectados por ele, né? Então, o que a gente ganhou começando aqui do nosso lado? Uma coisa que acumula-se, que é a imunidade. Então, hoje, nós temos uma população mais imune, nós temos uma população vacinada e nós temos o avanço da ciência. Do lado de lá, do vírus, ele ganhou outras competências. Então, hoje nós temos, por exemplo, a Ômicron, que ela infecta bastante, mas aparentemente perdeu capacidade de causar uma doença grave, pelo menos nesse primeiro momento é o que a gente vê. Então, diante dessa evolução, que é contínua, é natural que algumas variantes fiquem no caminho, porque ela perde espaço, ela não consegue. É como se você estivesse disputando ali uma fila e tem uma multidão e você precisa passar por um lugar estreito. Quem chega primeiro vai pegar primeiro. Quando chega a sua vez de pegar alguma coisa que você queria, você não consegue porque todo mundo passou na sua frente e acabou o que você queria pegar. Então, é mais ou menos como se fosse uma disputa dessa. E as variantes menos preparadas, menos competentes para causar a infecção, elas foram ficando no caminho, não se reproduziram e hoje praticamente desapareceram. Então, está sendo assim com a Gama, está sendo assim com a Delta e vai ser em algum dia com a Ômicron, provavelmente, né? Se é que a gente vai ter um novo impacto após a Ômicron. Doutor Evaldo, boa tarde. Boa tarde, Zaidan. O interessante, nós temos aí, outro dia até a gente falava aqui de uma comparação, né, que alguns cientistas fizeram, caso do Ebola, que o vírus chega, provoca uma matança, mata uma multidão, desaparece e reaparece alguns anos depois, 2, 3, 4 anos depois. Ele não parece ter essa linha evolutiva, né, de ser menos agressivo, mantendo vivos os hospedeiros e mantendo capacidade de transmissão. Então ele desaparece, reaparece anos depois, provoca outra matança e desaparece. No caso desse novo coronavírus, a tendência, pois, é um vírus, digamos, domesticado, como o da gripe, que vai continuar aí, vez ou outra vai provocar problemas, pessoas mais frágeis, com algum problema de saúde, ou mais idosas, etc., mas controlado, absolutamente controlado da gripe, e principalmente com o processo vacinal, provavelmente anual. A tendência é essa, e a Ômicron é, digamos, o passo definitivo para essa domesticação do vírus? Vamos ver se o doutor Evaldo está com a gente. Eu tive um pequeno problema, perdi parte da sua pergunta, mas eu acho que eu entendi. Existe uma questão que quando você tem um agente infeccioso tão agressivo, que ele mata junto o hospedeiro,
ele não consegue ir muito longe. Então você repare que o ebola ele tem muita dificuldade de sair do continente africano, fica sempre restrito numa mesma região geográfica por conta deste modelo. Ele é um modelo de expansão de alta letalidade para o seu hospedeiro e, portanto, ele mata e não vai adiante. Os vírus que conseguem aliar infectividade com uma virulência menor, eles têm mais sucesso em se expandir de maneira epidêmica ou pandêmica, quando são vários os continentes ao mesmo tempo comprometidos, né? Então, essa história natural das doenças que você vê com uma grande disseminação, você vê que com o tempo elas vão perdendo agressividade, mas elas vão conseguindo sobreviver, o vírus vai conseguindo sobreviver, ele vai conseguindo permanecer. Então a gente tem doenças que estão conosco já há séculos neste padrão, e o vírus da gripe é um exemplo que pode acontecer. A Omicron, tem algumas pessoas acreditando que ela teria essa possibilidade de ser uma variante que vai se espalhar muito e que a partir daí, então, a gente dali para frente viria com outras ocorrências menos graves, se é que elas ocorreriam. Eu acho que é muito cedo para a gente acreditar que a Omicron é o final dos nossos problemas, e tem aí algumas razões que a gente precisa pontuar. Primeiro que o coronavírus, ele não induz uma imunidade de longo prazo. A imunidade induzida pelo coronavírus ela é um pouco mais curta. Segundo, a qualidade dessa imunidade não necessariamente é suficiente para nos proteger. Veja que no início tinha gente que duvidava que ocorreriam reinfecções e hoje estão aí as reinfecções ocorrendo a todo momento e não há dúvida de que é possível que a gente tenha reinfecção. Veja que em algum momento a gente valoriza e continuamos valorizando a imunidade do tipo celular e a gente achou que a imunidade de anticorpos, chamada humoral, ela seria secundária, mas a gente percebeu que quando os títulos de anticorpos, a quantidade de anticorpo cai, a gente volta a ter formas graves nos nossos pacientes e por isso que há necessidade de fazer um reforço vacinal e isso hoje a gente está falando de 3 doses de vacina. Então, Zaidan, eu diria para você que em linha geral, o patógeno muito agressivo, ele não vai longe, mas ele depois volta para o seu status de manutenção na natureza e periodicamente pode causar surtos, né, e reaquecimentos. Os patógenos de menor agressividade, eles têm capacidade de se perpetuar e de se expandir, mas esses conhecimentos aplicados para a Covid-19, para o SARS-CoV-2, eles ainda é um conhecimento que ainda está em desenvolvimento e durante a pandemia vários desses conceitos já foram desafiados, como eu citei na minha resposta, e eu acho que nós temos que viver cada dia continuando estudando. Nós temos hoje pesquisadores no mundo inteiro analisando cada fragmento, cada pedacinho da resposta imunológica ou do comportamento do vírus, e daqui a alguns anos, certamente, olhando para trás, a gente vai ver o que fez sentido e o que sobrou disso tudo. Bom, e aí, 2 questões, doutor Evaldo. Primeiro, essa virulência e essa agressividade nas primeiras variantes, que foram notadas nas primeiras variantes, que provocaram milhões de mortes no mundo, ela pode retornar ou esse processo dito evolutivo, ele é irreversível? Será um vírus sempre, a partir de agora, menos agressivo, que pode provocar problemas pontuais, né, por uma peculiaridade, a saúde da pessoa, a debilidade da pessoa, do organismo daquela pessoa, como acontece com a gripe, né? A gripe ainda mata pessoas, mas é um vírus domesticado. Isso é irreversível ou o vírus pode, em algum momento, daqui a alguns anos, num surto, voltar a ter uma virulência e uma capacidade de matar, como nós vimos no primeiro momento? E a segunda questão, já é uma certeza que a vacina funciona, essas vacinas todas, contra a Omicron, ou é uma possibilidade ainda? Zaidan, de trás para frente, as vacinas elas funcionam para proteger contra a doença Omicron.
eu vou te dar um exemplo usando eu como sujeito da tua resposta. Nesse momento eu estou conversando com vocês reparem, quem está vendo a imagem, que eu estou num fundo de uma tela colorida, com uma roupa esporte, porque exatamente eu estou em casa de quarentena, eu estou com Covid nesse momento. Mas tenho 3 doses da vacina, tive Covid no comecinho de 2020, portanto eu tenho uma memória imunológica e uma proteção que está fazendo que, embora eu esteja aqui em quarentena para não transmitir para os outros, eu não estou sofrendo. Eu tenho uma forma, do ponto de vista clínico, muito pequena. E então, veja, a vacina, ela cumpre o seu papel, que é proteger contra doença, não necessariamente contra infecção, como a gente está vendo isso a todo momento, não é? Então, a vacina contra a Ômicron, que atue protegendo contra doenças, são essas que a gente tem utilizado, mas com uma coisa que está muito clara, com 3 doses. Quem tomou menos que 3 doses, ou que está com a sua vacinação atrasada, ou que não tomou vacina, está sofrendo com doença grave. Tanto que se diz que os que vão para o hospital e os que têm morte ou que têm formas graves são os não vacinados. Então, as atuais vacinas protegem contra a doença Ômicron. Existem já estudos e aprimoramentos sendo feitos nas vacinas disponíveis para que ela também diminua o impacto da infecção pela Ômicron. Tá? E isso é uma vantagem das plataformas que são utilizadas hoje em dia, sobretudo a de RNA mensageiro, porque ela facilmente é ajustada, e assim como a gente faz com as vacinas da gripe, que a gente vai ajustando, se mostrar necessário do ponto de vista de proteger de doença também, que tenhamos vacinas mais eficazes, isso vai ocorrer com certeza. Quanto ao retorno da virulência, isto poderá acontecer sim, Zaidan, vai depender muito das combinações que esse vírus fizer, das capacidades que ele adquirir, e tanto mais isso pode ocorrer, quanto mais chance a gente der para que novas variantes continuem surgindo. Pessoalmente, eu acho que com nossa cultura de vacina, nós mantendo o nosso histórico vacinal, a gente ampliando a vacina, com a nossa memória imunológica preservada, é improvável que nós tenhamos um vírus daqui para frente mais agressivo, mais grave do que esses. Mas, se nós não mudarmos a maneira com que a gente vem enfrentando a pandemia, permitindo que os países menos favorecidos, que os continentes menos favorecidos tenham acesso de fato à vacina, esse é um risco que pode acontecer, sobretudo nas pessoas que não se vacinarem e nas pessoas que são debilitadas por alguma doença crônica ou por algum status de imunodeficiência. Aliás, notícia divulgada pela Unicef, né? Milhões de doses foram descartadas em países pobres, principalmente países da África, por um fato simples e objetivo. Não tinham geladeira para poder acondicionar parte das vacinas. Dado divulgado hoje pela Unicef. Doutor Evaldo, eu estava observando a curva da Omicron nos Estados Unidos e os números são sempre preocupantes, né? A gente estava falando de 3,6 milhões de pessoas infectadas no mundo e quase metade disso nos Estados Unidos. Porém, alguns infectologistas já começam a perceber, e os dados são perceptíveis, de que vai se alcançando um patamar de adaptação ali e começa a aparecer uma estabilização no número de infectados, que é o primeiro passo para começar a cair. Nos primeiros dados divulgados da Omicron, falava-se entre 4 a 6 semanas do ciclo para começar a cair. Isso é algo relacionado a esse ciclo divulgado lá atrás, no começo da Omicron, de que seria mais ou menos desse jeito, e essa estabilização num patamar muitíssimo alto, imagina 1,5 milhão de infectados por dia, pode estar sendo realmente o que acontece lá nos Estados Unidos? Olha, existe sim esse padrão, a gente observa no continente africano, na África do Sul principalmente, que foi o primeiro país grandemente afetado pela Omicron, que ela atingiu um pico e depois começa a cair. O problema é esse que você falou, o pico ele vai num patamar muito grande, até a gente chegar lá, o número de infectados é enorme, né? Existe uma projeção da Universidade de Washington que fala que o pico do Brasil vai ser em torno de 16 de fevereiro, com cerca de 2 milhões de infectados por dia. Então são números gigantescos que nós não estamos habituados. A Omicron, provavelmente, ela vai infectar todo mundo, né? Nós dizíamos isso, nós temos um grupo de infectologistas que se comunica diariamente, várias vezes ao dia, por
por mensagem ou por outro, enfim, a gente está sempre conversando, e nesse grupo a gente discutia exatamente isso. Parece que a Ômicron, ela é uma outra doença, ela tem outras características e é inescapável, eu diria que é quase inescapável. Então, nós vamos ter, sim, este grande aumento, o pico, e aí conforme as pessoas vão se infectando, a vacina avança, a gente desenvolve imunidade, isto vai caindo gradualmente. Agora, a Covid está parecendo uma montanha russa, sobe e desce, e a gente não sabe o que vem pela frente. Mas é provável que se nós mantivermos, e eu insisto nisso, acho que é muito importante, a gente não pode desistir de fazer a prevenção. Se nós mantivermos vacina em dia, ampliarmos a vacinação, o uso correto da máscara nos ambientes de aglomeração e fechados, provavelmente a gente vai lentificando essa disseminação, a gente vai impedindo que a gente atinja esses números todos de uma vez só e, de certa forma, a gente protege não apenas o nosso sistema de saúde, como a gente também protege a população como um todo de uma situação de saturação. Mas é provável que, pelo número grande de infectados, a gente vai realmente atingir picos e depois a gente vai paulatinamente descendo até que a gente vá para um novo vale com poucos casos, mas à custa de infecção sintomática e assintomática. Porque uma outra situação que a gente tem que enfatizar nesse momento é o subdiagnóstico e a subnotificação. Nós hoje estamos numa crise para fazer exame e nós estamos numa crise para reportar resultado de exame. E, além disso, graças à vacinação e à apresentação clínica, muitas vezes muito tênue dessa infecção, tem muita gente por aí que está infectada ou já se infectou e nem percebeu. Então, associe-se a essa sua pergunta do pico e da quantidade, a subnotificação e o subdiagnóstico. Perfeito. Doutor Evaldo de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas, que sempre nos engrandece aqui com as informações atualizadas daquilo que ele tem visto e conversado com outros especialistas. E, doutor, desejo boa recuperação aí, já que o senhor está isolado e está gentilmente nos atendendo com Covid, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Agora, 4 horas e 30 minutos. Rede Bandeirantes de Rádio.